certo. Então, vamos primeiro curvar nossas frontes e falar com o nosso Deus. Senhor, nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso, te agradecemos por estarmos aqui hoje, no teu santo templo, para ouvir a tua palavra. E também que eu possa ser um canal de bênção para levar essa mensagem nesta manhã. Amém. Perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos vivendo em um tempo difícil, mas ainda temos o que? Oportunidade. Que talvez daqui mais alguns tempos não teremos mais essa oportunidade. Podemos perder essa oportunidade. E hoje eu vou trazer alguns relatos bíblicos mostrando como que foi no passado e depois vai acontecer num futuro muito breve, igual aconteceu no passado. Todos nós sabemos, conhecemos essa história do povo de Israel quando viveu antes de Cristo. Deus levantou profetas, levantou Jeremias, levantou Isaías, para ir levar para um castigo que, se eles não respeitassem, se eles não obedecessem a Deus, esse castigo ia acontecer. Qual era o castigo? Babilônia iam destruir Jerusalém. Muitos profetas foi levantado. Amós, Oséias, todos esses profetas foi levantado para falar para o povo de Deus. Ele não foi levantado para falar, porque o povo de Israel, ele foi tirado do Egito, foi posto na terra de Canaã, mas para ele ser o povo de Deus e ser exemplo para a salvação de outras nações. Não foi feito, ele não foi levantado esse povo para ser um povo que nem eles fizeram. Começaram a imitar o que as outras nações faziam, adoravam ídolos, então eles fizeram tudo isso. Então aí Deus levantou profetas para falar, e começou logo quando o reinado de Ezequias, Isaías foi lá, falar para o rei que ele se aprontasse, porque ele ia morrer. Apronta a sua casa que você chegou a sua hora. Mas o que ele fez? Ele pediu a Deus que ele não queria morrer. Ele orou, deitado na sua cama, e Deus ouviu a sua oração e deu mais uma oportunidade dele viver mais 15 anos. E durante esses 15 anos ele pecou. Qual foi o pecado dele? Porque veio da Babilônia, os embaixadores da Babilônia, para quê? Para saber o que aconteceu com ele, que ele estava doente e ele foi curado. Mas ele não lembrou nem de Deus. Ele começou a mostrar o seu reinado. E quando ele mostrou o seu reinado, quando os babilônios foram embora, Isaías perguntou para ele: o que esses homens vieram fazer aqui? O que você mostrou para ele? Eu mostrei tudo. O que foi a resposta de Isaías? Isso aqui vai ser levado pela Babilônia. Então, eu quero agora lembrar aqui, logo no primeiro capítulo do livro de Daniel. Eu não vou ler, eu vou ler os textos principais. Então aqui, o que quer dizer, a história do capítulo 1 é que Deus deixou que o povo dele fosse perseguido pela Babilônia. E Jerusalém
fosse destruída. Mas isso não aconteceu de um dia para o outro. Aconteceu que já tinha sido avisado muitos anos atrás. E aqui, qual é a história? A história começa que veio vários judeus. E o rei fez o quê? O que o rei fez? O rei disse: olha, vocês agora, os encarregados deles agora, você pega muitos judeus, pega os mais formosos, que eles têm sadios, e coloca para trabalhar no palácio. Então, vamos entender agora aqui. Eu cometi uma bobagem hoje, eu preparei tudo para trazer e esqueci o óculos, mas eu vou ver se eu consigo ler direitinho. Ó, então aqui, até do verso 1 até o verso 5, tem a história de todos eles, de toda a história que o rei pediu que fizesse o quê? Trouxesse jovens de Israel, da corte real, que viesse servir. Então diz aqui, ó, aí agora vamos abrir a Bíblia no capítulo 1, no verso 6. Vamos ler a partir do verso 6 agora. E diz assim, ó. Qual o assunto aqui? Qual é o assunto aqui? Não sei se essa minha Bíblia aqui, ela é nova versão internacional, mas é comparado mais quase com a meia que a gente usa. Diz aqui, ó. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá. Quem? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, entre estes, quer dizer que não foi só 4 que foi escolhido. Foi escolhido mais do que 4. Então, entre esses escolhidos, entre os escolhidos estava quem? Daniel, Misael, Ananias e Azarias. Eles foram. Então, aí, agora, o que esses homens fizeram? Primeira coisa que eles fizeram, isso é uma coisa para a gente refletir. Primeira coisa que eles fizeram, está aqui, ó. No verso 8, vamos acompanhar aqui o verso 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se obedecer deles. Irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês agora. No livro de Levítico, capítulo 11, que diz que é o capítulo da saúde, que através desse capítulo nós tornamos temperante. Mas eu quero lembrar uma coisa para vocês. Por que Daniel achou que se comesse a comida do rei ia estar impuro? Porque era um reino pagão, onde se comia porco. Agora, o que Daniel refletiu? Eu vejo alguns pregadores e eu acho que pode eles ter algumas razões. Que eles diziam assim, não, Daniel não aceitou, e Daniel não compreendeu. Mas Daniel aqui diz que Daniel se decidiu a não ficar impuro, a não comer a comida do rei. Ele decidiu. Aqui nós estamos falando agora de decisão. E o que aconteceu? Não foi porque
porque aquelas comidas eram, a maioria, sacrificadas a ídolos. Também pode até ser, mas não é também, não é isso. Quero dizer uma coisa para vocês, não é isso. Uma coisa interessante, porque o que está escrito em Levíticos 11, que fala sobre o porco? Não coma da sua carne e nem toque no seu cadáver. Então, quando as pessoas assam carne, geralmente, quando é um povo aí dos restaurantes mudando, geralmente é tudo junto, tudo misturado. O que está em jogo aqui para Daniel é o toque, não toque em animal imundo. E ali podia ser assado, sempre era assado, tudo junto. Então ele falou, essas comidas podem ser contaminadas. Porque eu vou falar uma coisa para vocês. Quando convertia gente de outras nações, e eles entrava para o convívio de Israel, tem uma recomendação na Bíblia que eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que pegar as panelas de bronze e limpar, arear, deixar brilhando, para tirar a contaminação. Mas as panelas de barro, Deus ordenou que quebrassem e fizessem panelas novas, para poder comer a comida segundo os ensinamentos de Israel. Então, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo para nós, porque tem a nossa decisão. Agora, o segundo passo. Agora, qual foi o resultado? Eu quero falar agora do resultado que eles tiveram. Então, de todos aqueles que eles vou falar aqui, tá? Agora eu vou ler a partir do verso 17. Todo o resultado que eles tiveram, porque eles foram escolhidos para quê? Para servir na Babilônia. O rei falou: vocês agora levam eles para ser ensinado a cultura babilônica, tudo isso. Então e com essa decisão, e esses 4 jovens, isso é bem interessante para os jovens ouvir. Eles eram 4 jovens. Aí a média 16, 17, menos de 18 anos. Diz aqui, e esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Vocês já entenderam ali porque Daniel foi o companheiro dos outros, só que os outros rapazes, na fornalha ardente, o que aconteceu com eles? Nunca mais foi falado deles. Vocês podem caçar dentro do livro de Daniel, nunca mais eles foram lembrados. Pois só ali no capítulo 3 de Daniel, mas Daniel continuou até o fim. E quando Daniel orou para livrar o povo de Israel, porque o cativeiro era para ser 70 anos, capítulo 9 de Daniel, lá está a oração de Daniel. Já estava com 70 anos. Agora, se ele tinha por aí 16, 17 anos, ele já estava com mais de 80. Então, Daniel permaneceu lá na Babilônia todo o seu tempo, toda a vida dele lá. A Bíblia não revela com quantos anos ele morreu, nem aonde, nem onde ele foi sepultado. A Bíblia não mostra isso. Então, aqui, qual foi o resultado? Eles tiveram mais inteligência por a sua decisão.
Diz aqui, ó. Daniel, Misael e Azarias, Ananias, de modo que eles puseram a servir o rei. E o rei lhe fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. E descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. E Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Quer dizer, Ciro já foi um dos últimos reis da Babilônia, depois, antes de Roma tomar a Babilônia, que eles passaram a ser o primeiro reino, foi Roma, né? 168 anos antes de Cristo. Agora, eu quero mostrar para vocês. Não, vou falar aqui de cor um pouquinho sobre o que o rei depois, no capítulo 3, fez. O que ele fez? O rei construiu uma estátua de ouro. Eu pergunto, por que o rei escreveu uma estátua toda de ouro? Porque o rei teve um sonho, e neste sonho a cabeça de ouro era o Nabucodonosor, o resto era outros reis. Os metais foi perdendo valor até chegar embaixo, que era ferro e barro misturado, que eram os pés da estátua. O sonho do rei que Daniel interpretou. Mas no capítulo 2, no capítulo 3, o rei falou: não, se eu lá na estátua de Deus eu sou a cabeça de ouro, aqui eu vou ser sozinho. Quando construiu uma estátua de 27 metros de altura, toda de ouro, e ordenou, ele baixou um decreto, que o decreto de todas aquelas pessoas que não adorassem seria jogado na fornalha ardente. E a história deixa muito claro, aqueles rapazes, quantos judeus tinham na Babilônia? Eu acho milhares de judeus, milhares. E aí, o que aconteceu naquele dia? Alguém espionando quem estava ajoelhado? Não, né? Aí encontra 3 jovens que não estavam ajoelhados. Não, nós não vamos adorar a imagem. E ele correu contar para o rei. O rei ficou furioso. A Bíblia diz que o rei ficou furioso e mandou chamar. Porque aí ele estava com outros nomes: Sadraque, Mesaque e Abednego. Manda chamar esses 3 aí. Porque qual foi a denúncia do rapaz? Do dedo duro, né, que estava ali. Ó, lá tem 3 escravos que não te obedecem. O rei agora pega e manda chamar. E eles vieram e chegaram perto do rei. Agora o rei fez uma coisa que ele não podia fazer. A palavra de rei era uma só, mas para o povo, para um filho de Deus, ele deu a segunda chance. E quando ele deu a segunda chance, ali a gente vê como que é o poder de Deus. E nessa segunda chance agora era que ele tocasse a música novamente. E quando eu tocar a música, vocês estejam ajoelhados. Eu dei um capítulo inteiro para vocês verem. Esse capítulo, eu gosto de me espelhar por ele, porque as minhas decisões, não importa o que vai acontecer, nós estudamos uma lição hoje,
que fala sobre esses assuntos, sobre as nossas decisões. Porque esse mundo, o que a Bíblia diz? Esse mundo está entregue para quem?